Nesta aulinha nós vamos ensinar para você essas mini joaninhas de crochê. Elas são bem simples de serem feitas. Você pode utilizar em aplicação de tapetes, você pode utilizar para decorar outras peças, como por exemplo, utilização como um imã de geladeira. Então nós vamos agora ensinar você como se faz. Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essas mini joaninhas são cola para artesanato, cola fria. Nós vamos utilizar esses mini olhinhos que você encontra em lojas de aviamento. Ó. Eles têm uma bolinha dentro, ela mexe, ó. São bem engraçadinhos esses mini olhinhos. Nós vamos utilizar também linha 100% algodão na cor vermelha e linha 100% algodão na cor preta. Sobras dessas cores. Você vai precisar também de uma agulha de tapeçaria para fazer uma parte que é o contorno aqui do corpinho da joaninha. E a agulha de crochê que nós vamos utilizar para fazer este trabalho é a agulha de crochê 1,75 milímetros. Então esses são os materiais necessários. Você vai iniciar a sua mini joaninha com fio vermelho. Você vai fazer a laçada inicial e em seguida 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita, formando um círculo de correntes. Dentro desse círculo de correntes, você vai subir 3 correntes para subir, que equivalem ao primeiro ponto alto. E você vai fazer aqui dentro do círculo mais 14 pontos altos. São 15 pontos altos no total. Vai ficando assim. Feitos os 15 pontos altos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. No primeiro ponto feito, na terceira corrente do primeiro ponto. Agora você vai subir novamente 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E nesse mesmo ponto de base, você vai fazer outro ponto alto. Você vai trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base, por toda a carreira. Então, de 15, você vai passar para 30 pontos altos. Depois que você trabalhar os 30 pontos altos, você vai arrematar e vai esconder aqui o fio por uns pontinhos antes de cortar. Você pode cortar aquele fio do início, esse fio do final. Então, a parte vermelha está finalizada. Agora, nós vamos fazer a parte preta. Então, agora você vai emendar o fio preto em qualquer dos pontos de base da parte vermelha. Puxando uma laçada para frente do trabalho, você vai fazer uma corrente que equivale a um ponto baixíssimo. Para o próximo ponto, já prendendo aquele fio do início, você vai fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, você vai fazer um meio ponto alto. No próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. E no ponto seguinte, você vai fazer outro ponto alto. No próximo ponto, você faz um meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, você trabalhou aqui a primeira carreira da cabeça da joaninha. Agora, você sobe uma corrente, vira o trabalho,
No próximo ponto, você vai trabalhar ponto sobre ponto, repetindo os pontos da base. Então, a corrente para o ponto baixíssimo, um ponto baixo sobre o ponto baixo, um meio ponto alto sobre o meio ponto alto. Só que na parte dos pontos altos, você continua trabalhando pontos altos também, porém, você aumenta. Você faz 3 pontos altos em cada ponto alto da base. Então, 1, 2, 3 pontos altos no primeiro ponto alto de base e mais 3 pontos altos no segundo ponto alto de base. Em seguida, um meio ponto alto sobre o meio ponto alto, um ponto baixo sobre o ponto baixo e um ponto baixíssimo na base vermelho, na base em vermelho onde você fez o ponto baixíssimo da carreira anterior. E agora você arremata. A gente sempre deixa um pedacinho de fio a mais no arremate, que é para esconder este fio, ó, aqui por trás dos pontos, na parte preta, para que ele não apareça. Como é um trabalhinho mais delicado, a gente tem que tomar cuidado com esses fios de início e final de carreira. Ó, só na parte de trás você vai esconder. E depois você corta. Você pode cortar também aquele fio do início, que você já escondeu com os pontos que você fez, então você pode cortar. Então, nós temos aqui já a cabeça da joaninha pronta e o corpinho também. Agora, nós temos que fazer os detalhes da divisão do corpo, as pintinhas e o olhinho. Então, para a divisão do corpinho, você vem na metade da cabecinha, bem no centro da cabecinha da joaninha, lá por baixo, com o fio preto. Você faz o nozinho na ponta, para ele não passar para o outro lado. Ó. E você vai vir aqui no meio, ó, naquele centro, naquele círculo do centro inicial. Ó, e você faz a primeira parte da divisão, lá com o fio lá para baixo. Agora você volta lá de baixo para cima, bem nesse pontinho que fica reto com o centro do corpinho da joaninha. Você vem aqui para cima e sai lá no meio novamente. Assim você forma a divisão. Depois que você for lá para a parte de baixo, ó, ele vai ficar assim, ó. Você segura para ele não soltar, não afrouxar essa divisão e você arremata esse fio. O arremate é bem simples de fazer. Você passa o fio por baixo de uns 2 pontinhos e passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois você leva esse fio só aqui pela parte de trás em vermelho, escondendo por baixo de alguns pontinhos, depois você corta. E aquele fio do início, do nozinho, você também tem que esconder. Então, você traz a agulha primeiro aqui por baixo de alguns pontos, na parte preta, depois você coloca o fio e leva o fio lá por baixo. Ó, então, você esconde dessa forma. Então, essa parte da divisão do corpinho, ela já está pronta. Agora, nós temos que fazer aquelas pintinhas que vão aqui ao redor do corpo.
Então, novamente, nós vamos pegar o nosso fio preto, um pedacinho de fio, vamos colocar na nossa agulha e vamos fazer essa parte. Então, para fazer as pintinhas, ó, você vem no meio da segunda carreira de pontos altos, ó, você vai vir pelo meio de um dos pontos altos, no meio do ponto mesmo. E você pula os 2 pontinhos e faz no meio do outro ponto, ó, a introdução da agulha lá para a parte de baixo. Depois você já sai bem do ladinho, de baixo para cima, ó, e faz aqui novamente a outra pintinha. Sai bem do ladinho novamente, ó, e faz a terceira. Agora você vai pro outro lado, sai ali no comecinho, de baixo para cima, e segue fazendo da mesma forma. Você pode fazer a joaninha maior também, é só aumentar o círculo em vermelho. E o terceiro. Depois que você fizer as 3 pintinhas, aqui pela parte de trás você arremata o fio. E você esconde pela parte preta também, antes de cortar o fio. Agora, esse fiozinho do início você vai esconder também com essa agulha aqui pela parte preta. Por último, você vai colar os olhinhos. Ó, você vai colocar a cola no olho, só que você não coloca diretamente da bisnaga no olho, porque ela tem aqui o bico muito grosso e você vai ter dificuldade para colar. Então, com a cabeça da agulha mesmo, ó, você pode colocar a cola no olhinho, espalhar e colar o olhinho ali na sua joaninha. Você cola bem do ladinho da divisão do corpinho dela, ó. Agora vamos colar o outro. Ela fica assim. Então, a sua joaninha, mini joaninha de crochê, ela está finalizada. Parabéns, você acabou de aprender como se fazem mini joaninhas para aplicações em crochê ou para usar como imã de geladeira, como enfeite. E uma dica muito importante para imã de geladeira: se você não tiver o imã em casa comprado, sabe aqueles calendáriozinhos de geladeira, esses enfeitezinhos que vêm já com o ímã colocado para a gente só fixar na geladeira? Você pode recortar um pedacinho dele e você, com a cola, ó, a própria cola fria, você cola na joaninha. Ela é bem leve, então ó, você cola e ele já tem o adesivo atrás para você colar na geladeira, por exemplo.